sétimo ano, Prof. Ed. Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar aqui sobre multiplicação de números inteiros, tá? Olha só, a gente pode simplesmente associar a multiplicação à adição de parcelas iguais, tá? Isso já foi visto pela gente anteriormente. Aqui nós temos um exemplo, tá? O que aparece aqui? Nessa primeira linha a gente tem a adição de 4 parcelas de mesmo módulo, né? No caso, módulo 6. Então, olha só, se a gente somar essas 4 parcelas, 6 mais 6 mais 6 mais 6, o que a gente vai obter como soma? 24. Porém, a gente pode obter esse mesmo resultado realizando o quê? A multiplicação. Já que nós temos aqui 4 parcelas iguais, a gente pode pegar essa parcela 6 e multiplicar por 4. Portanto, 4 vezes 6 nos fornece o mesmo resultado de adicionar essas 4 parcelas iguais, certo? Isso aqui, porém, né, como a gente pode perceber, é um exemplo realizado com números inteiros positivos, né? As parcelas iguais aqui são números inteiros positivos. E agora, se a gente tiver, então, números inteiros negativos, tá? Então, ó, multiplicação de um número positivo por um número negativo. Então, neste exemplo que vocês também podem acompanhar aí pela apostila, na página 7, tá? A gente vai aqui colocar um exemplo de uma situação onde a gente pode também, da mesma maneira, associar a adição de parcelas iguais com uma multiplicação. Porém, nesse exemplo, a gente vai adicionar parcelas de um valor negativo. Então, observe este exemplo. Aqui fala, Marina fez uma compra em 7 prestações de R$ 53. Ela registrou esse valor em sua planilha mensal de gastos com um número negativo, para indicar que é um valor já comprometido. Então, olha só, como a Marina ela fez essa compra em 7 prestações de R$ 53, esses R$ 53 ele configura uma dívida, né? E a gente já trabalhou, né, anteriormente que a gente representa, né, um saldo devedor com um sinal negativo, tá? Então, vamos supor, se a gente quisesse calcular qual é o total da dívida de Marina, né? São 7 prestações de R$ 53. Como se trata de uma dívida, a gente vai colocar aqui um sinalzinho negativo. Então, ó, trabalhando com a ideia de adição de parcelas iguais. 7 prestações de R$ 53. Eu vou somar, né? Vou adicionar estas 7 parcelas de 53, porém 53 com um sinal negativo, porque ele está representando uma dívida. Então, ó, aqui eu tenho a adição dessas parcelas. Menos 53, mais menos 53, mais menos 53. Isso aqui repetido 7 vezes. Somando todas essas parcelas aqui, como a gente sabe que, ó, se eu realizar uma operação entre inteiros que tem o mesmo sinal, no caso aqui, ó, as 7 parcelas têm sinal negativo, eu devo somar todos esses módulos e conservar o mesmo sinal, que no caso é o sinal negativo. Então, ó, somando as 7 parcelas, 53 mais 53, eu vou ter 371. Mas como essas parcelas, todas elas possuem sinal negativo, o resultado também, né, dessa operação me fornece um sinal negativo. Portanto, como nós vimos lá no exemplo anterior, a adição de parcelas iguais também pode ser representada por uma multiplicação. A parcela em questão é o menos 53. A quantidade, 7. Portanto, a gente pode realizar aqui a multiplicação de 7 vezes menos 53. 7, quantidade de parcelas, menos 53, a parcela em questão. A gente tem a multiplicação aqui de um número positivo por um número negativo. Então, olha só, qual foi o resultado? Menos 371. Qual que é a observação que a gente pode colocar aqui, ó? Note que este número,
este número no caso é o resultado aqui da operação, note que esse número ele é o oposto do resultado de 7 vezes 53. O que ele quer dizer com isso? Se os dois números fossem positivos, 7 positivo, 53 positivo, 7 vezes 53 forneceria para a gente 371 positivo. Só que como a gente percebe que essa parcela é um valor negativo, o resultado dessa operação também foi com um valor negativo. Então, ó, o resumo, né, do que estava ali na observação anterior é o que a gente pode observar aqui. Quero que vocês observem essa situação já aqui embaixo. Todas essas operações podem perceber que eu coloquei aqui os mesmos módulos, tá? Sempre trabalhando com o número 4 e o número 8. Só que, ó, nessa última, eu tenho o 8 e o 4 positivo. 8 vezes 4 me fornece 32. Agora, nessas outras duas situações, eu coloquei o número 8 com o sinal negativo e nessa aqui, o número 4 com o sinal negativo. Note que 4 vezes menos 8 me fornece menos 32. 8 vezes menos 4 me fornece menos 32. O que a gente pode perceber aqui? Quando eu tenho um positivo multiplicado por um negativo, olha o resultado, sempre vai nos fornecer um produto negativo. Agora, é exatamente o oposto do resultado que a gente obtém quando multiplica dois números positivos. Então, ó, dois números positivos nos fornece aqui um resultado positivo. Se você multiplica um positivo por um negativo, ó, um positivo por um negativo, a gente vai ter exatamente o oposto do que a gente obteria se os dois fossem positivos. Então, ó, 8 vezes 4, 32, positivo. Na situação em que um deles tem um sinalzinho de negativo, a gente vai ter aqui como resultado um produto também negativo, ok? Na próxima aula a gente vai trabalhar justamente essa questão das regras dos sinais aplicados à multiplicação, ok?